Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para um encontro super especial, porque eu vou trazer algumas cenas aqui para vocês muito interessantes, além de resgatar um personagem que foi muito influente no governo, entre aspas, né, que nós tivemos aqui no nosso país e que está vindo a público para ajudar as pessoas que ainda têm algum tipo de ilusão sobre o clã Bolsonaro a entendermos quem são essas pessoas, qual é o perfil moral dessa gente e quem está ao redor deles e por que esse escândalo do Joia Gates não deve ser considerado uma distração, uma coisa de pessoas inocentes, mostrando outros indícios que outros crimes podem estar atrás dessa história. Vou abordar com vocês também um aspecto jurídico dessa história. O fato do Bolsonaro estar sendo obrigado a devolver joias, isso exclui o crime que ele já cometeu? O crime está materializado? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, compartilhe os nossos vídeos, são formas de você fazer a gente chegar a mais pessoas como você. Não esqueça de dar o seu joinha, mandar os seus comentários para cá e, se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia para bater um papo com vocês. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você fortalecer aqui as nossas atividades, estar mais junto conosco, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, eu vou falar muito aqui do ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, né? Eu acho que é assim que a gente pronuncia o nome dele. E é impressionante como é que algumas pessoas demonstram uma certa ingenuidade, né, ao lidar com figuras que são verdadeiros crápulas. Quando o ex-ministro da Educação, ele depositou uma série de crenças na figura do Bolsonaro, gente, olha, é muito mais fácil acreditar no Henrique Cristo, que é aquele personagem que todo mundo sabe quem é, porque o Henrique Cristo, pelo menos, ele transmite uma sinceridade de acreditar naquilo que ele diz. Ele acredita que ele é Cristo. O Bolsonaro não acredita que é honesto, porque ele sabe que não é honesto. Ele não acredita nas coisas que ele diz. Ele não acredita, ele não pratica as coisas que ele diz. Então, acreditar num farsante é uma ingenuidade muito grande ou a pessoa quis se locupletar de alguma maneira. Só existem essas hipóteses, né? No caso do ex-ministro, ele alega uma grande ingenuidade de ter acreditado no clã de uma maneira geral e, ao conviver com essas pessoas, perceber a corrosão, a corrupção, o comportamento distorcido que essas pessoas têm e como elas estão voltadas para o crime e para o enriquecimento ilícito. É isso que a gente pode concluir no final da história. Alguém que acredita num personagem que está ao redor de Edir Macedo, Malafaia, Valdemiro Santiago, Paulo Guedes, maus militares, enfim, Magno Malta, Damares Alves, né, e o resto da Malta, né, aliás, a Malta, né, quando a gente pega no dicionário, é muito significativo. Algumas pessoas parecem que o nome já vende o produto, né, como diziam as campanhas publicitárias antigamente. Malta significa um grupo de pessoas de baixa estirpe, gente vagabunda, desconhecida e de má índole, súcia, bando de malfeitores, corja, reunião de pessoas com mesmos interesses, bando. Então, algumas situações são quase que proféticas, né? E essa gente toda, eles têm contribuído para uma corrosão espiritual, corrosão moral no nosso país, que é um negócio impressionante. A gente vai vendo em gestos como esses aqui que deixaram muitas pessoas chocadas e chateadas, né? Universitárias que debocharam de colega de 40 anos desistem de curso. Gente, o que não é isso, senão a influência do empoderamento da imbecilidade, da cretinice, da virulência, da falta de educação que atingiu algumas pessoas, inclusive muito jovens no nosso país, né? Eu cravo aqui com vocês perguntarem quem essas criaturas votaram para presidente da República, eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar à conclusão com quem que elas se identificam para ter esse tipo de comportamento, né? Essa é uma faceta, né, da corrosão moral, da corrosão ética que nós sofremos no nosso país. Isso tem a ver com o empoderamento do discurso bolsonarista por todos os lados, que foi deixando inclusive pessoas do mundo religioso,
religiosos, como essa figura aqui, cada vez mais influentes em muitos segmentos, né? A aparição mais recente do deputado pastor Marcos Feliciano, aquele que gastou uma fortuna do dinheiro público para fazer uns dentinhos novos, a gente viu agora mais uma demonstração dele de homofobia, de desrespeito, de racismo, tudo junto. Essa gente acha isso normal. Desrespeitando nessa fala dele aqui, a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Se você não viu, gente, vou compartilhar com vocês para vocês verem o que é que nós conseguimos arremessar para o lixo da história. Em grande parte, né? Tá faltando um lote aí sério. Vamos lá. A ministra vem aqui, a ministra ou ministro, eu não sei quem é. É ministra ou ministro? É ministra? É ministra, então é ministra. Ministra. Deputado, então eu tô tentando... A ministra em nome, deputada. Margarete Menezes é do meu estado, estou aqui para defendê-la, inclusive. Pois bem, eu não sou do estado de Vossa Excelência, não acompanhei sobre isso, eu quero saber o que ela é. Eu sei que é uma mulher, mas eu não sei se pode ser chamada de mulher ou não, por isso que eu estou aqui falando sobre isso. Perguntei o nome dela. Vamos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre fui um cara muito educado, né? Eu sempre respeitei muitas pessoas em sala de aula, nunca ofendi ninguém. Mas como é que eu posso classificar uma criatura dessa, senão como um rato? Alguém que se reporta, ele sabe quem é a ministra da Cultura. E fazendo esse tipo de fala absolutamente absurda, inaceitável, né? No entanto, eles se escudam, né, dentro do parlamento brasileiro para a prática de crimes que desrespeitam as pessoas de uma maneira geral. E isso é sintoma dessa doença que se abateu sobre o Brasil. E eu gosto sempre de salientar isso com vocês, né? Isso teve um papel funcional. Toda essa onda ruim que se abateu sobre o Brasil ajudou com que o debate político, o debate econômico do nosso país fosse suplantado pela insanidade. Isso favoreceu quem já estava ganhando nesse jogo. E o Bolsonaro e o clã Bolsonaro, nesse esquema, eles ajudaram muito a que o povo brasileiro fosse roubado, assaltado, o Brasil fosse aviltado, sem perceber, porque nós ficamos preocupados com esses papagaios do absurdo, né? Sem querer ofender aqui essas aves maravilhosas, né? Pois bem, então teve essa figura aí. Do ponto de vista jurídico, antes de chegar aqui no senhor Abrão, devolver joias não exclui crime de peculato cometido por Bolsonaro. É a coluna do Walter Maierovitch. E, gente, alguns crimes, quando eles são materializados, eles são consumados, não adianta. A pessoa que matou a outra, que está ali o cadáver no local, o cadáver já foi periciado, já está reconhecido, as câmeras mostram que a pessoa cometeu o crime. Enfim, o que adianta ela tentar fazer uma massagem, tentar dizer, olha, o cadáver está ali? Não adianta, o crime está materializado, o crime está consumado. Então não adianta querer devolver aquilo. Ou a mesma coisa que um sequestrador, né, depois de descoberto, depois de cercado, ele chega e fala assim, estou aqui entregando a vítima, tá? Não tem mais sequestro. Não é assim, né? Então, e a pena é de 2 a 12 anos. E é um crime novo, não é um crime que a gente possa atribuir para a competência do senhor Augusto Aras. Então o Bolsonaro está desesperado, porque se estivesse no senhor Augusto Aras e a senhora Lindora, a gente saberia ali que os dois haveriam de encontrar uma forma de dizer que o Bolsonaro não roubou, não furtou, não se locupletou daquilo que todo mundo está vendo que ele fez exatamente isso, né? Pois bem, então não vai adiantar. Processo novo, a fila está andando e nós todos que julgávamos, né, que ele seria preso por outras razões, parece que a fila tem crime passando na frente, né? Os outros ainda podem ser movimentados ainda dentro da esfera do Supremo Tribunal Federal, mas esse é crime novo, o crime do escândalo das joias. Vamos falar um pouco mais da degradação moral para depois a gente chegar aqui no ex-ministro da Educação. Vou mostrar aqui mais uma vez uma sapecada, para quem não viu, que o deputado Glauber Braga deu no Dudu Bananinha, que já é um reincidente no comportamento do clã, o comportamento totalmente aviltado, né, gente? Uma vez eu estava fazendo pesquisa sobre criminologia, estava fora do Brasil, e eu descobri que na Alemanha existiam famílias de carrascos, né? Tinha um museu de criminologia e tinha uma espada lá uma ferramenta para cortar a cabeça dos sentenciados, que tinha grafado lá o nome das famílias, né? A função de carrasco passava de pai para filho. Existe um carrasco muito famoso na França, né, chamado Sanson, e que a família também era a família de carrascos, né, conhecida como a família, os carrascos de Paris. Enfim,
Algumas pessoas no mundo do crime, né, no bicho, no jogo do bicho, a gente vê famílias se sucedendo, né, no negócio, entre aspas, no negócio ilícito. E na política a gente tem também alguns delinquentes que vão herdando dos seus pais as piores práticas. Não é por outra razão que o Bolsonaro sempre foi acusado de ser um corruptor das suas ex-mulheres e dos seus filhos, porque os filhos ficaram piores do que os pais, porque tiveram mais chance, inclusive, de estudar e se aperfeiçoarem, né, nas práticas delitivas. Mas tomou uma sapecada aqui do Glauber Braga. Vamos acompanhar de novo. Para uma comunicação de liderança do PSDB, Giovana Dessá, tem a tribuna Vossa Excelência, deputado Glauber Braga, 1 minuto no microfone de aparte. É engraçado, presidente, porque o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitos a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele. Ora. E aí o Glauber Braga, vou colocar para vocês nesse vídeo, né? Ele manda devolver as joias, né? O Glauber Braga, ele tem funcionado ali como um deputado que desmascara muito, né, a quadrilha de delinquentes que está na política aqui do nosso país. Ele teve um outro embate aí com um deputado que defendeu a tortura e o discurso de tortura do Bananinha, quando disse que a Miriam Leitão, quando foi torturada numa sala com uma cobra, né, que ele tinha pena da cobra. E isso já era para o Eduardo Bolsonaro ter sido caçado, né? Mas a normalização do discurso cretino, ela é uma coisa que precisa ser combatida por todos nós e, sobretudo, com o apoio dos veículos de comunicação de massa, né? Que tem feito vista grossa para esse tipo de delinquente. Vamos acompanhar aqui mais uma sapecada que o Glauber deu do Bananinha. Que acabou de subir na tribuna, defendendo essa posição do deputado Eduardo Bolsonaro, é ser da mesma laia dele. O senhor está assim defendendo tortura na ditadura. Subiu àquela tribuna para falar que a utilização de uma cobra ou da ideia de uma cobra no momento de uma tortura tinha sido para ter um efeito psicológico. E que aqueles que praticaram essa tortura riram no final da tortura realizada. O senhor deveria ter vergonha. Como deputado Eduardo Bolsonaro, esse não tem mais vergonha. Só vale a pena para esse rapaz um bom conselho de ética com a responsabilização pelos seus atos. Se bolsonarista está pensando que vai vir para esse plenário, subir a essa tribuna para naturalizar a tortura, está muito enganado. Porque, deputado Nécio, o senhor é no mínimo, um daqueles bolsonaristas que merece a lata de lixo da história. Saiba, olha, deputado, a minha boca, eu não sujo falando o seu nome. E no dia que eu tiver medo de uma porcaria como você, eu não mais estarei exercendo o papel de deputado federal. Estou aqui nessa tribuna e vou descer daqui e vou estar ali naquele microfone. Não tenho medo do senhor. E aí, meu amigo e minha amiga, quando é incrível você chegar para uma pessoa, eu sou de um tempo que ninguém ia chamar meu pai de ladrão e eu ia ficar achando que isso é uma coisa indiferente, né? Mas para quando nós estamos diante de um deputado que não tem que defender, porque alguém o acusa de ladrão ou acusa de algum crime, esse acusador tem condição plena de provar que está dizendo a verdade. Por isso que eles não processam ninguém que faz esse tipo de observação, né? E aí a gente chega aqui no ex-ministro da Educação, o senhor Weintraub, né? Vou acompanhar aqui a fala que ele fez ontem. E eu queria trazer algumas colocações. Eu vejo os argumentos, os brifados, ainda existe uma estrutura brifada que passa as informações de defesa. Pô, se ele estivesse recebendo joias, ele poderia ter trazido no avião presidencial. Quem disse que ele não trouxe? Às vezes ele já estava tão relaxado e o fluxo de joias e presentes era tão grande que já estava relaxado, meu. Saiu no jornal. Foram 140 visitas para a Península Arábica. 140.
É muita visita de ministro, secretário, presidente. Gente, esse vídeo do Weintraub tem 1h e blá blá blá, 1h40. Mas ele desnuda, né, o comportamento do clã e da decepção que ele alega ter tido, né, com esse clã de uma maneira geral. E aí ele cita o Portal do José. É legal o senhor Abrão estar assistindo o nosso portal. Nós que quando começamos aqui os nossos papos aqui, nós chegamos a um dessas listas de canais que eram considerados os canais de detratores do governo Bolsonaro. A gente moveu uma ação contra o governo, ganhamos essa ação, enfim, comandada ali por Paulo Guedes, que queria monitorar as pessoas que tinham opiniões críticas ao desgoverno, que felizmente a gente conseguiu derrotar. E o senhor Abrão, ele nos assiste, então é sinal que muitas pessoas do mundo da direita assistem a gente também, né? Mas ele fez aqui algumas considerações que merecem aqui, pelo menos alguma consideração da minha parte também. Vamos acompanhar aqui. Eu entrava em debate, estudava, lia. Cara, mesmo gente mansa, tem algumas frases, algumas colocações que mostram se o cara é de esquerda ou não, o quanto ele está enfronhado ou não, se ele tem consciência disso ou não, e a virulência dele ou não. Tem um cara, eu acho que é Canal do José, manso, educado, tranquilo, tá lá falando, tem vários perfis de canal de esquerda, né? Tem lá, ó, Galãs Feios, que é mais chumbrega, tem o pessoal do Meteoro, que eu já falei, que é o pessoal do Veneno, que já cometeu vários atos de mau caratismo, e tem esse José, que é mais velhão, mais, assim, calmo, tranquilo, mas o que ele fala é assustador, é mais do que o Meteoro e que o Galãs fez. Ele, eu acho que umas 2 vezes, eu escuto ele também, umas 2 vezes ele falou, esse pessoal tem que ser reeducado. Se você tem um conhecimento da cultura de esquerda, reeducar são os campos de reeducação. Bom, ele fala o tempo, ô, senhor Abrão, eu nunca falei isso não, tá? Está interpretando diferente, mas o senhor que acreditou nos Bolsonaros também não vai me causar surpresa, o senhor não está compreendendo aquilo que eu estou dizendo, né? Não é possível a gente reeducar figuras que a gente está vendo aí circulando por todos os lados, né? Eu recomendaria um jardim de infância para as pessoas aprenderem desde o começo, né, algumas noções de civilidade. Quando eu digo que a sociedade está muito corroída nos dias de hoje, é porque nós todos precisamos fazer algumas coisas para ajudar as pessoas a se esclarecerem. Não tem nenhum campo de concentração, enfim, são loucuras, né? Eu até gostaria de debater um dia com o senhor sobre esses assuntos, mas diante desses paradigmas equivocados, eu acho que a gente ia ter um problema sério para começar um debate. Mas, enfim, quem sabe a gente consiga fazer isso, né? Gente, vou terminando nosso encontro aqui de hoje com essa pequena aparição, mostrando aqui que quem conheceu por dentro a máquina sabe quem são os Bolsonaros. Eu fico por aqui, um grande abraço, senhor Abrão, até a próxima também, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro também. Tchau.